Até agora não conheci tragédia maior do que a de Édipo, que mesmo antes do seu próprio nascimento já lhe estavam destinadas grandes desgraças. Tanto ele como o seu pai Laio, apesar de terem tentado escapar ao seu destino, acabaram por caminhar precisamente na sua direção. Olá, tudo bem com vocês? Eu neste vídeo vou então contar-vos um pouco sobre o mito de Édipo, que é assim um dos mitos mais impressionantes da mitologia grega. E no próximo vídeo eu trago-vos também as 3 peças de Sófocles que constituem a trilogia tebana e que contam sobre a história de Édipo e também sobre a história dos seus descendentes. E para mim não faz muito sentido falar de spoilers quando estamos a falar de mitos que são conhecidos a priori, no caso o mito de Édipo, mas se por acaso vocês quiserem ler primeiro as peças de Sófocles, que são o Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, sem conhecerem o mito a priori e sem terem o spoiler do mito, então eu sugiro-vos que guardem este vídeo para ver mais tarde e que leiam pelo menos a peça do Édipo Rei. E antes de vos começar a contar o mito de Édipo, eu gostaria só de falar aqui brevemente de uma passagem aqui do Insustentável Leveza de Ser, do Milan Kundera. Foi a partir deste livro que eu comecei a ter mais vontade de conhecer histórias mitológicas. Aqui é contado muito brevemente o mito de Édipo. Nós vamos saber que ele, sem saber do seu erro, cometeu o assassínio do seu próprio pai e acabou por casar com a sua própria mãe, por uma questão de fatalidade. E aqui, a propósito desse mito, é abordada a questão da culpa sem se saber do erro que se cometeu. E isto levanta a questão de: será que nós temos culpa dos nossos erros quando não temos conhecimento de que os estamos a cometer? Há aqui uma passagem que ilustra isso. Então Thomas lembrou-se da história de Édipo. Édipo não sabia que dormia com a própria mãe, mas, no entanto, quando compreendeu o que lhe tinha acontecido, não se sentiu inocente. Não pôde suportar o espetáculo da desgraça que causaram com a sua ignorância. Vazou os olhos e, cego para todo sempre, deixou Tebas. E aqui nós ficamos à partida a saber o que é que aconteceu com Édipo. Aqui a questão que falta nós conhecermos é como é que isso aconteceu, como é que ele chegou a cometer esses erros sem saber. Tudo começou quando o pai de Édipo, o Laio, mesmo antes de Édipo ter nascido, numa altura em que ele era hóspede de Pélope, apaixonou-se pelo filho de Pélope, que era o Crisipo, e raptou-o. E o Crisipo, repugnado com aquela atitude de Laio, acabou por se suicidar. E por causa do desgosto da morte do filho de Pélope, ele lança uma maldição a Laio, que Laio nunca viesse a ter um filho e que, se algum dia o tivesse, que ele acabasse por morrer nas mãos do seu próprio filho. O tempo vai passando. Laio, na altura, era o rei de Tebas, era casado com Jocasta, também conhecida por Epicasta, e os dois não conseguem ter filhos por causa daquela maldição, e Laio decide então ir consultar o oráculo de Apolo em Delfos para saber porque é que não tinha filhos, e o oráculo revela-lhe que ele um dia irá morrer às mãos do seu próprio filho. E é claro que ninguém gosta de saber que vai morrer, não é? Qual é a primeira reação? Tenta-se fugir do próprio destino. E é o que Laio faz. Ele passa a deitar-se separadamente da sua mulher daí para a frente, e Jocasta, como quer muito ter filhos, um dia engana Laio, dá-lhe de beber vinho e consegue deitar-se com Laio e gerar o filho, precisamente o filho Édipo. Mesmo assim, Laio tenta fugir ao seu destino e entrega o próprio filho a um pastor e diz ao pastor para ele abandonar o filho atado pelos tornozelos no alto do monte Cíteron. E uma curiosidade é que o nome de Édipo em grego significa pés inchados. Só que o pastor teve pena da criança e acabou por entregá-lo a um outro pastor que o levou para o rei Pólibo em Corinto, que não podia ter filhos com a sua mulher Mérope, e os dois adotaram então Édipo como se fosse o seu próprio filho. Édipo vai crescendo então, pensando ser filho deste casal,
Mas um dia ouve de alguém que ele é um filho bastardo e Édipo, para tentar tirar as suas dúvidas, vai então consultar o oráculo de Delfos, que lhe revela que ele um dia irá matar o seu próprio pai, casar com a sua mãe e ter filhos com ela que irão ser odiados tanto por homens como por deuses. Sabendo disto, Édipo tenta fugir ao seu destino. Ele pensa que é filho de Pólibo e Merpe e por isso foge de Corinto e vai fugir precisamente em direção ao seu destino. Por essa altura, Laio ia a caminho dos elfos consultar o oráculo para saber como haveria de livrar Tebas da desgraça que a Esfinge andava a trazer para a cidade. A caminho do oráculo, Laio vai encontrar-se com Édipo numa encruzilhada onde só dá para passar um de cada vez. Laio leva consigo mais uns 2 ou 3 homens. Os dois acabam por ter um confronto e discutem para ver quem é que haveria de passar primeiro, e na sequência desse confronto, Édipo acaba por matar Laio e todos os outros homens, à exceção de um deles que consegue escapar vivo. Esse homem que consegue escapar vivo, quando chega à cidade de Tebas, com vergonha de contar que um único homem conseguiu matar todos os outros, conta em Tebas que quem matou Laio e os outros homens foi uma quadrilha de ladrões. E é quando se dá o famoso episódio da Esfinge, que era uma criatura que devorava todos os homens que não conseguissem decifrar os seus enigmas. A Esfinge coloca então um enigma a Édipo, pergunta-lhe qual é que de manhã anda com 4 pernas, ao meio-dia anda com 2 pernas e à noite anda com 3. Édipo responde-lhe que é o homem, que quando nasce gatinha, em adulto anda sobre as suas 2 pernas e quando envelhece necessita do seu cajado para caminhar. Com a resolução do enigma de Édipo, a Esfinge cai do rochedo e morre. Coincidência ou não, Creonte, que era o irmão de Jocasta, a mulher de Laio que foi morto, anuncia em Tebas que quem conseguisse derrotar a Esfinge e libertar Tebas da maldição da Esfinge subiria ao trono de Laio e casaria com Jocasta. E assim, quando chega a notícia a Tebas de que Édipo havia derrotado a Esfinge, Édipo sobe ao trono que era do seu pai e casa com a sua própria mãe. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam então de assistir ao próximo vídeo sobre as peças de teatro de Sófocles que eu falei aqui no início do vídeo. Obrigada por terem assistido até aqui, fiquem bem e até ao próximo vídeo.